Muito bem, como de costume, né, nós temos uma predileção pelos ensinos de Jesus, porque estes ensinos, enraizados no nosso ser, faz com que tenhamos a predisposição de avançarmos, de erguer a cabeça e continuarmos, porque sabemos que existe um Pai amoroso que nos criou e nos criou para sermos felizes, criou para que tenhamos essa perfectibilidade e assim podermos compor de forma harmônica a criação divina. A parábola hoje a ser refletida é os dois filhos. São parábolas talvez não muito do conhecimento das pessoas, né? Mas é que nós devemos lembrar que Jesus, sempre para sedimentar um pensamento, uma instrução, uma advertência, geralmente ele então estruturava esse pensamento numa historieta, para ficar como que materializado o seu ensino. E esta parábola, os dois filhos, nós vamos encontrar então no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, versículos de 28 a 32. E a parábola diz o seguinte: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo, ele disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Muito bem, para que entendamos então essa historieta contada por Jesus, nós temos que fazer essa contextualização. Quando isso ocorrera? Jesus, ele sempre estava a caminhar, ele nunca se fixara no lugar, até porque ele era constantemente perseguido. E, mesmo assim, muitos publicanos, muitos fariseus, muitos príncipes dos sacerdotes acompanhavam Jesus para ver seus ensinos e depois ver se algo estivesse em conflito com as Escrituras, para podê-lo censurá-lo, prendê-lo e crucificá-lo, porque ele estava incomodando aquela elite que dirigia aquele povo, aquela elite que não era só religiosa, porque naquele tempo, o templo de Jerusalém, por exemplo, seria como um grande governo, né? Então, aonde é diferente do que nós sabemos hoje, no templo existia a parte civil da legislação, a parte sanitária, a parte de instrução, a parte religiosa. Então era um conjunto, como fosse um palácio aqui do governo. E tinha um aspecto religioso. Era dessa forma porque a forma de administração não era democracia como conhecemos, era teocracia. Porque eles acreditavam que todas as leis eram inspiração divina. Então, Jesus, quando veio até nós e começou a explicitar as Escrituras, começou a reavivar os conceitos inseridos na Escritura, que os governantes de época já estavam como que deturpando,
já estavam se derivando da essência. Então Jesus não veio destruir a lei de Moisés dos 10 mandamentos, as mensagens dos profetas. Então, como Jesus começava a falar uma série de coisas, isso estava incomodando aqueles legisladores e aqueles sacerdotes. Por isso, o que acontece? Então, Jesus profere esta parábola aos representantes do templo que questionavam sua autoridade. Por quê? O que estava havendo? Jesus estava dizendo, ele estava no templo, numa sinagoga, que na sinagoga todos têm livre direito de falar. Não precisa ser um responsável religioso. Porque como todos conhecem a Escritura, então cada qual toma a palavra, fala e faz a sua reflexão. Era assim naquela época. E Jesus estava dizendo ao povo que se estes orassem com tamanha fé, com tamanha vontade, convicção, Deus iria atendê-los a todos. Então, isso fez com que esses representantes ficaram como que revoltados, dizendo, mas que autoridade você tem para falar isso? Quem é você? Sabe, umas coisas mais ou menos que a gente conhece até no dia a dia, quando alguém vem falar alguma coisa e você se acha melhor do que aquela pessoa e diz, quem é você? O que você sabe? Você não sabe nada, né? O que você está achando? E estes assim o fizeram com Jesus. Aí, porque eles traziam a soberba em seus corações, mas eram verdadeiros hipócritas, porque eles eram como que fiscais da população. E eles ficavam observando se o povo cumpria as regras estabelecidas por eles e não por Deus. Então eles ficavam, e daí Jesus vem resgatar a essência divina, a oração para com o Pai, sem intermediação. E isso tornava-os revoltados com essa apresentação. Então, o que acontece? O Cristo os repreende, mostrando que estavam longe do que se gabavam, porque eles achavam que traziam, né, um título de sacerdote, fariseu, príncipe dos sacerdotes, né? Então eles se achavam no direito de observar, de julgar, e se achavam os melhores, quando na verdade, né, todos eles traziam também as suas quedas morais. Então, eles estavam bem longe de merecer aquela elevação que julgavam merecer, estando acima dos publicanos e meretrizes. Então Jesus chama a atenção deles, né? E de forma que faz então essa historieta dizendo, né, que eles não era tudo aquilo. Tanto que Jesus, né, antes disso, eles perguntam, os sacerdotes falaram, quem te deu autoridade para falar dessa forma? E Jesus falou, eu lhe responderei, se você me responder primeiro, com que autoridade João Batista batizava? Pela água? Era um batismo dos homens ou de Deus? Aí os fariseus eram muito ladinos, então eles pensaram e não responderam. Porque eles falaram, se eu falar que é divino, nós não seguimos João Batista, tanto que nós deixamos ele ser decapitado. Se falar que é dos homens, aí o povo tinha João Batista como um profeta. O povo vai se rebelar contra eles. Então eles se esquivaram. Ele falou, bom,
assim como vocês não me responderam, eu me dou no direito de não responder quem me deu autoridade para falar do jeito que eu falo. E aí, então, Jesus conta essa historieta. E vejamos, então, parte a parte, o que Jesus tem a nos propor. Sabemos que aquilo não foi nada pessoal. Não fora contada aquela parábola para aquele grupo de observadores, mas que serviria para todos nós, né? Guardando as devidas proporções. Então ele começa dizendo, mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Muito bem, o que ele quer dizer com isso? Primeiramente, né, que somos filhos de Deus, todos nós assim nos consideramos, não é verdade? Todos nós somos filhos de Deus. Porém, nós trazemos diferentes comportamentos diante da sua vontade. Nós não somos todos iguais. Nós temos a mesma origem, a origem é semelhante. Nascemos simples e ingênuos. Mas nós temos o livre-arbítrio de escolher o caminho pelo qual queremos caminhar para chegar à nossa maturidade. Por isso que existem comportamentos diferentes, tal qual a história nos revela. Percebe? E assim, o Senhor, o Pai, fala para que eles fossem trabalhar na minha vinha. O que é esse trabalho na vinha? Significa o trabalho que nos cabe de desenvolvermos nossas potencialidades. Muitas pessoas se equivocam achando assim, vou trabalhar na seara de Jesus, como de repente fosse ter alguma tarefa, como de repente fosse ter algum tipo de título ou coisa semelhante, alguma obrigação, algum dever. Mas não. Essa vinha somos cada um de nós. Então, o que o Pai, o que Deus quer de cada um de nós, que nós possamos nos desenvolver, que possamos crescer, amadurecer. E para isso nós temos que trabalhar o nosso íntimo. Nós temos, né, por isso que ele usa a vinha como um campo, onde você tem que ter o cuidado de tirar as ervas daninhas para que ela não tome todo aquele campo. E o que vem a ser as ervas daninhas? As nossas mazelas, os nossos vícios, as nossas más intenções. Também nós temos que semear para que aquele terreno produza frutos do qual esperamos. E com essa semente que nós temos que fazer germinar em nós, justamente as virtudes que trazemos, que se encontram de forma embrionária já em nós. Por quê? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus não criou nada que fosse imperfeito, nada que fosse falível, nada que não desse certo. Então, todos nós haveremos um dia de corresponder à expectativa pela qual fomos criados. Ou seja, de trazermos essa maturidade, onde as virtudes que nós haveremos de desenvolver e praticar, fará com que nós compartilhemos com a criação divina, né, a razão de termos nascido. Então, esse trabalho na vinha, então o que Deus, né, Jesus está falando de forma comparativa, que nós temos que buscar o trabalho individual de burilamento da nossa alma. E isso não se dá numa única existência, é impossível. Né? É impossível. Seria exigir demais de nós sairmos da ignorância e atingirmos a perfeição.
Por isso que nós temos, através da reencarnação, a oportunidade de gradativamente evoluirmos, amadurecermos. Claro que durante esse percurso nós haveremos de errar, de nos equivocar, porque faz parte do aprendizado. Não temos necessariamente de acertar tudo. Erramos, mas o Pai nos dá nova oportunidade, um novo dia, uma nova existência, para trabalhar no nosso campo interior, o nosso campo íntimo, e aí reparar aquilo que não acertamos, refazer a lição e aprender definitivamente. Então, este é o trabalho na vinha do Senhor. E à medida em que nós vamos trabalhando desta forma, quando a gente se preocupa com o eu e não com o outro, quando a gente tenta ser rigoroso conosco mesmo, mas benevolente com o próximo, quando nós devemos exigir reta conduta dos nossos atos, mas ser resignado, tolerante, paciencioso com o nosso próximo. É esse o processo de lapidação que precisamos realizar. É esse trabalho que Jesus compara como trabalhar na vinha. É revolver o solo, tirar as ervas daninhas, tirar os pedregulhos, deixar a terra fértil, semear a boa semente, cuidar desta germinação, para que ela possa, então, no futuro, dar frutos em abundância e alimentando aqueles que dela necessitarem. Esse é o papel de cada um de nós. Este é o papel de cada um de nós. Assim, todos são chamados a esse trabalho. Por isso que ele fala, né? Um homem tinha 2 filhos. Para mostrar, ele não particulariza, ele deixa explícito que todos nós somos convidados a esse processo. E quanto mais demorarmos para atingir o objetivo pelo qual fomos criados, simplesmente nós haveremos de sofrer essa dificuldade de caminhada. Não sendo castigo, punição divina, muito pelo contrário. Então nós é que estaremos retardando a nossa felicidade, a nossa harmonia, a nossa saúde espiritual. Por isso, todos são chamados. Ninguém é excluído, e muito menos privilegiado. Assim, o filho falou, ele, porém, respondendo, disse, não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Olha só a atitude, né, deste jovem, de falar o que sentia, de falar como, naquele momento, era seu entendimento com relação ao trabalho. E muitos de nós assim o fazemos, porque sempre estamos sendo convidados pela existência a fazermos uma série de boas ações, mas muitas vezes nós não queremos. E aí nós olhamos de lá, passamos de largo. Às vezes nós fazemos que não estamos vendo, ou então aquilo não vai trazer nenhum benefício imediato para mim, por que eu vou me desgastar? Por exemplo. Então esse rapaz falou, não quero. Mas lembremos que no idioma hebraico, quando os hebreus desejavam oferecer seus serviços e declarar que estão prontos a obedecer, falavam desta maneira, eis-me aqui, Senhor. E inúmeras vezes nós vamos ver isso, né, na Bíblia. E o próprio Jesus, nas orações que ele fazia para Deus, para com Deus, ele sempre falava isso, eis-me aqui, Senhor, seja feita a tua vontade.
cumpra-se a sua vontade. Então esse era o costume de época. Mas ele falou, não quero. Ou seja, contrariando assim os costumes, teve a coragem de exprimir sua sinceridade naquele momento. Então poderíamos achar, à primeira vista, que aquele jovem, ao negar-se a trabalhar, fosse rebelde, fosse sem educação, mas não, ele foi sincero. E isso é fundamental, essa sinceridade que precisamos trazer em tudo que fazemos. Porque se fizermos qualquer coisa com segundas intenções, ela perde seu valor, ela perde seu brilho, ela perde o seu lastro como tesouro espiritual. Então, ele foi sincero, não quero. É o momento em que ele se encontrava, é o momento que às vezes nós nos encontramos de não conhecer a lei, de não conhecer o ofício pelo qual fomos convidados, e nós achamos que precisamos apenas viver a existência desfrutando daquilo que ela pode nos oferecer, sem nos preocuparmos com as consequências de tudo aquilo que tivemos e não foi correspondido, de tudo aquilo que nós pudemos vivenciar e refutamos. É como na parábola dos talentos, porque os talentos deveriam ser multiplicados e não escondidos. E nós, ao estarmos no plano físico, temos que ser atuantes, positivos. Positivos no sentido de procurar corrigir-se, procurar educar-se, exercitar, mesmo nas dificuldades, da benevolência, da resignação, da tolerância, do perdão, do amor. Então, vejam que é natural que ainda possamos nos encontrar assim. E veja, Deus, ou seja, aquele homem, não foi repreender, não foi puni-lo, porque sabia que o momento daquele filho ainda era de muita infantilidade. Porque Deus não criou ninguém mau. Nos criou, sim, ignorantes. Ignorantes do que precisamos fazer. E quando convidados a fazer a nossa melhoria, nós achamos que é um trabalho hercúleo, que é um trabalho descomunal, quando na realidade é um trabalho passível de ser realizado, porque nós não faríamos nada além de nossa capacidade e de nossas forças, porque Deus não nos daria nada acima da nossa capacidade de suportar, de aprender e avançar. Assim, dentro desse versículo, ele fala arrependendo-se. Então, o que é esse arrependimento? Porque a vida, invariavelmente, forja em nós o amadurecimento. É aquele ditado que todos nós conhecemos. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Às vezes nós temos tudo com facilidades na nossa existência, com certa comodidade até, por que não dizer, porque Deus não quer que nós soframos, mas nós achamos que aquilo é mérito nosso. Eu sou inteligente, eu sou esperto, eu nasci em berço de ouro e queremos apenas desfrutar. Quando muitas vezes tudo aquilo que Deus nos oferece, tudo, o trabalho, a inteligência, os filhos, os netos, os vizinhos, os amigos e os inimigos, até porque não,
tudo nos é proporcionado para a nossa melhoria. Mas nós refutamos, mas nós deixamos passar. E aí, o tempo é implacável, ele vai cobrar o retorno. Ele vai cobrar, né, o fruto esperado do tempo que lhe foi dado. O tempo nos dá sementes para plantar, mas passado um determinado momento, ele quer os frutos dessa semente que foi dada. E aí, o que nós vamos apresentar? Eu não pude fazer porque eu estava tão preocupado em cuidar dos meus bens, quando de repente os bens era para prover famílias que pudessem ser encaminhadas e educadas. Eu não pude porque eu trazia comigo uma deficiência. E quantos exemplos nós temos de pessoas com limites, mas que operam grandezas. Então, quando nós não correspondemos com tudo aquilo que nos é ofertado, aí então vem o tempo nos despertar, nos chacoalhar. E essa solicitação do tempo, nós chamamos de dor, sofrimento, punição, castigo, injustiça e tantas queixumes nós verbalizamos. Mas não paramos para pensar, por que comigo? Por que eu? E aí, se nós tivermos a grandeza de refletir, vamos encontrar aonde nós falhamos, aonde nós cabulamos. Mas o que é importante, após esta reflexão, sempre é o momento de começar. Mas já estou velho. O seu corpo pode estar velho e cansado, mas seu espírito é dinâmico e ele quer prosperar. Mas agora passou a oportunidade, mas Deus há de nos oferecer novas oportunidades. Mas que estejamos alertas e conscientes de já não ter feito uma obra no passado, mas agora estamos aptos a fazê-la. Então este é o arrependimento. É entender, não basta simplesmente lamentar. Arrepender-se não é lamentar-se. Arrepender-se é se conscientizar daquilo que fez de forma equivocada e refazer agora de forma justa e perfeita. Assim, dá início ao seu crescimento espiritual. Ou seja, ele se arrependeu, ele era imediatista, volúvel, às vezes nós somos até voláteis. E aí o que acontece? Chega aquele instante que a gente precisa sedimentar. A gente é que nem um gás volátil, mas tem hora que a gente tem que fazer a introspecção, solidificar as nossas convicções e começar o processo de burilamento. Muito bem. E dirigindo-se ao segundo, falou de igual modo. Olha que interessante, de igual modo. Olha o danadinho lá pescando. Você acha que pode? Eu vou, Senhor. E foi pescar. Foi fazer seu lazer. Foi dormir, foi descansar. Foi, enfim, fazer tudo menos o trabalho que lhe cabia. Mas, de igual modo, ou seja, a vontade de Deus, que são suas leis, ela é imparcial.
ela é justa para todos. Não há predileção. Não há diferença entre um filho e outro. Todos nós temos a mesma régua inicial. Ninguém é mais ou menos. O que nós trazemos é liberdade. E assim como este jovem, este filho, está mostrando na parábola de Jesus, é aquele que usa a sua liberdade de forma não salutar, de forma prazerosa, temporal, passageira, fútil. E aí, todos nós temos então que lembrar que trazemos liberdade de opções, de realizações de caminho. Mas, aí que vem o mais, temos, em consequência, a responsabilidade pelas escolhas feitas. Como na parábola, né, na sua metáfora, nos diz que a vinha somos nós. Eu tenho que trabalhar o meu interior. Se eu não o fizer, eu vou permanecer um tempo prolongado na minha ignorância. E nessa minha ignorância, eu vou achar que eu tenho direito a tudo, não importa se eu vou prejudicar ou não a outrem, eu acho que eu sou melhor do que todo mundo, eu acho que eu tenho direito de julgar o próximo. E aí eu vou me embaraçando diante da justiça. Porque todos esses atos terão consequências. E as consequências não são boas. Porque se eu abandonar um terreno que me fora dado e nada fizer, passado um tempo, vai estar cheio de ervas daninhas. Aí eu vou ter um trabalho redobrado de remover e deixar na forma que estava antes para depois começar a plantar. Percebe? Então, as pessoas que acham, né, que são espertas, que vai ludibriar, vai enganar, vai tirar vantagem, lê do engano. Não façamos isso, porque as consequências virão. E ele então falou, eu vou, Senhor, e não foi. Mostrando, muitas vezes, dentro da nossa ingenuidade, aquela impulsividade que nós temos, que é um sinal de imaturidade. A gente começa um projeto, nós nos encantamos, nos envolvemos, ficamos entusiasmados. Aí passa um tempo, vem as primeiras dificuldades, aí aquela impulsividade vai se desfazendo. Começamos a enfrentar os desafios do projeto. E aí nós não estamos assim com aquela vontade, predisposição de caminhar. E aí o que nós fazemos? Abandonamos um projeto. A existência nos oferece novos projetos. Começamos, deixamos de lado, abandonamos mais um projeto. E assim sucessivamente, até chegar uma hora que vamos precisar de nos abrigar e não construímos a nossa moradia. Vamos necessitar de nutrirmos, de nos alimentar, mas não produzimos o alimento. Haveremos de nos precaver do frio que há de vir, mas não tecemos os agasalhos necessários. E aí, então, nós haveremos de sofrer. É punição? Não, é consequência, né? Da má escolha. Daí Jesus, então, diz, qual dos dois fez a vontade do Pai? Qual é a vontade de Deus?
Deus o que espera ao criar algo? Ele cria um átomo, ele cria um planeta, ele cria os animais, cria o homem, cria o espírito. Para quê? Para preencher o espaço chamado universo? Não! Porque cada criação divina tem uma utilidade, tem um destino, tem um compromisso. Eu sempre tenho dito aqui na casa, é como a semente. Ela está lá na forma embrionária. Qual é a razão daquela semente existir? Para que ela possa crescer e dar o fruto correspondente à semente. E nós que fomos criados por Deus, é simplesmente para fazer essa trajetória de ascensão e depois sermos espíritos puros? Ou para trabalharmos nesse universo, nesse cosmo? E aí, então, temos como exemplo Jesus. Jesus foi criado como nós, simples e ingênuo. Ele fez todo o seu percurso de maturidade. Atingiu a condição plena de pureza. E aí, o que aconteceu com Jesus? A ele foi destinado de nos tutelar. A ele foi destinado de criar uma habitação para seus tutelados. A ele foi destinado a condução e a exemplificação do caminho pelo qual seus tutelados têm que avançar. E aí ele se faz carne e traz a sua mensagem e exemplifica tudo o que faz. Mesmo sabendo, porque as profecias já cantavam, em verso e prosa, que ele haveria de ser imolado na cruz. Mas esta é a missão que coube a Jesus. E a nossa, qual será? Só o saberemos quando atingirmos a nossa maturidade. Assim, a vontade do Pai é a evolução, é a nossa maturidade. A vontade do Pai é que nós, seus filhos, sejamos plenos em harmonia e paz. Que sejamos ativos e que possamos assim corresponder a esta harmonia divina, na qual Deus é o grande maestro, o grande arquiteto, o grande e soberanamente único e grande Pai. Assim, Jesus contava ao seu derredor. E disseram-lhe eles, o primeiro disse-lhe então Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Os publicanos, como todos nós sabemos, eram os coletores de impostos. Impostos que iam para Roma. E o povo, de Israel e o povo judeu não admitia, sangrar suas riquezas para outro povo, para outra nação. Então, aqueles que traziam este ofício de coletor de impostos, que eram chamados de publicanos, eles eram menosprezados, eles eram desprezados, eles eram achingalhados. Então, Jesus diz que estes que são escórias, nomeados escórias da sociedade perante os soberbos,
como as meretrizes também, e assim eles a consideram, não sabendo a razão pela qual, às vezes elas tiveram que tomar este rumo. E Jesus diz que estes que, tido pelos homens como os últimos, serão os primeiros a adentrar no reino de Deus. E por quê? Porque esses que assim se encontram nesta condição de experiência amarga, de experiência sofrível, são os primeiros a se arrependerem. São os primeiros a rever a sua opção. São os primeiros a fazer a vontade do Pai. São os primeiros a começar a fazer a limpeza íntima, desvencilhando-se das imperfeições, repugnando os vícios, para que então possa prosperar as virtudes. Então Jesus esclarece àqueles que se julgavam melhores que os outros que estavam enganados. E essa é uma advertência que sempre devemos trazer conosco, de não nos acharmos melhor do que ninguém. Não é porque você traz um título, não é porque você traz bens materiais, não é porque você traz uma inteligência ímpar, que você vá se julgar melhor do que o próximo. Porque devemos lembrar sempre que nascemos da mesma forma, simples e ingênuo. Que hoje, muitas vezes o título que você traz é uma ferramenta de trabalho para burilar seu espírito e para servir ao próximo. Os recursos materiais do qual você se gaba e ostenta, muitas vezes são recursos para dar livros e alimento a muitas famílias. Então não nos enganemos de acharmos melhor. E ainda mais, não trazemos o direito de julgar a ninguém, de rotular ninguém. Ah, esse é preconceituoso, esse é avarento, esse. Cuidemos da nossa vinha, cuidemos do nosso campo interior, porque já há tanto trabalho a fazer internamente que não temos tempo de olhar o próximo, para saber se o próximo está fazendo certo ou errado. Façamos a nossa parte, que já é muito para nós. E assim Jesus ensinava. Quando nos arrependemos das escolhas equivocadas e reconhecemos a necessidade de fazer a vontade do Pai, então nós estaremos trabalhando na sua vinha, no nosso interior, fazendo brilhar a luz que existe em nós. Ela está obscurecida pela nossa imperfeição, mas passível de ser luz para todos. Então não importa o que fora ou fizera até então, o Pai aceita a nossa ida à sua vinha. Então não importa, né? Porque muitas pessoas têm a sua baixa autoestima. Ah, eu não sou capaz, eu já perdi tempo, eu não tenho ânimo. Para de se queixar. Você só está retardando desfrutar da herança que Deus lhe confiou. Qual é esta herança que Deus destinou a cada um de nós? Justamente a paz, a felicidade, a harmonia, saúde espiritual. Então você se queixar não vai fazer nada. Vamos parar de nos queixarmos e vamos agir. Não precisamos fazer coisas mirabolantes,
Não precisamos fazer coisas para sair lá no Fantástico, no jornal, na mídia. Façamos muitas vezes aquilo que está ao nosso lado. As coisas mais simples que vocês possam imaginar e que Deus há de lhes oferecer. Façamos. Não vamos desperdiçar a oportunidade. Concluindo, então, para daí começar a palestra, né, Elaine? As reflexões que nós devemos tirar desta passagem. Nós vivemos hoje como filhos de Deus? Temos consciência disso? Ou simplesmente nós surgimos aí, aparecemos, vamos ter uma existência e vamos desaparecer, apagar, murchar? Se filhos de Deus, o que Deus? Por que Ele me criou? Por que Ele te criou? Qual a razão de existirmos? Já nos conscientizamos que o Pai nos convida a trabalhar na vinha? E que esta vinha é o nosso interior? E que este trabalho não é oneroso, não é desgastante, mas ao contrário, ele é vivificante? Qual tem sido a nossa resposta ao seu convite? Isso aí vamos pular. Nem vamos refletir muito. Porque todos os dias, Deus nos faz convites para sermos um pouquinho melhor, para agirmos um pouquinho, para avançarmos, nem que seja 1 milímetro divino. Já pensamos em nos arrependermos das opções que fizemos ou fazemos? Né? Será que ainda a gente está tão pétreo como um granito? Ou já estamos mais maleáveis, porosos, para receber as bênçãos divinas? Só temos uma certeza: é hora de levantarmos e atendermos ao convite do Pai. Já se passou muito tempo. Jesus esteve fisicamente entre nós. Continua ao nosso lado, nos inspirando e nos estimulando. Precisamos nos levantar. Porque o chamado é um convite, não uma obrigação. Que Deus nos abençoe.